gente sempre fica pensando, olha, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, aquilo veio com uma plenitude tremenda. Qual era o tanto do Espírito Santo, por exemplo, que Jesus recebeu, pastor? Vamos ler na palavra de Deus em Lucas, João 3:34? Sim. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Então Deus concede o Espírito sem limitações. Ele concede a cada um segundo a capacidade que a pessoa tem de receber. À medida que a vida da gente vai sendo dirigida pelo Espírito de Deus, Deus vai nos enchendo mais ainda desse poder, dessa capacitação. É uma porção dobrada, né? E é como se nós poderíamos aplicar de maneira prática. Eu vou sair para trabalhar, eu peço a orientação do Espírito Santo. Eu vou fazer uma compra, peço a orientação do Espírito Santo. Eu vou resolver um problema na escola, peço a orientação do Espírito Santo. À medida que a gente for se acostumando a estar em contato com o Espírito Santo, mais e mais Deus vai se revelando. Por isso que aqui diz, sem limitação. E essa capacidade que Deus dá para cada um de nós está disponível para todas as pessoas, né? E aí chega um momento, pastor Oliveiros, em que até a comida da pessoa já não é mais tão importante como é importante a presença do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É verdade, e realizar as suas obras, né? Esse texto, inclusive, Jesus falou no diálogo com a mulher samaritana junto ao poço. Sim. Agora, Jonathan, Jesus tinha então o Espírito sem medida. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Quer dizer, o máximo que uma pessoa pode receber do Espírito Santo, Jesus recebeu. Sim. E por quê? Ou seja, qual é o segredo do Senhor Jesus? Tudo bem, já vimos que ele nasceu do Espírito Santo e tudo mais, foi sempre guiado. Mas o nosso guia aqui destaca dois aspectos. Primeiro, ele era completamente submetido à vontade de Deus. Então ele seguia a vontade de Deus plenamente. E segundo, ele obedecia completamente aos mandamentos de Deus. Então, não é um privilégio, ou seja, não é uma loteria, mas aquela pessoa pode ter muito do Espírito Santo, aquela menos. Não, não é. Todos que querem ser cheios do Espírito Santo, ter o máximo do Espírito Santo, têm e sempre o terão. Basta seguir o exemplo de Jesus. A gente vê, por exemplo, no caso a seguir, quando Jesus foi para o céu, o Espírito desceu sobre todos os discípulos e as pessoas que estavam reunidas naquela casa, né? Exatamente, sobre todos. Por quê? Porque todos estavam submissos à vontade de Deus, ou seja, abriram mão de todo o seu desejo pessoal, todo o seu plano pessoal, e segundo, eles obedeceram tudo o que Jesus havia dito a eles. A lição destaca que Jesus deu mandamentos a eles através do Espírito Santo. E eles, guardando esse mandamento, seguindo a orientação do Senhor Jesus, se arrependeram, confessaram os seus pecados, pediram, e o Espírito Santo foi concedido a eles da maneira abundante, maravilhosa, como nós conhecemos a história também dos apóstolos. Pastor, e a lição faz uma aplicação interessante. Sim. Com esse comentário. Ela faz uma pergunta: que mudanças a gente teria que fazer na nossa vida para estar disponível para o Espírito Santo? Então, talvez a gente tenha que fazer alguma mudança, tirar mais tempo para Deus, quem sabe estudar mais a palavra de Deus, orar mais. Tudo isso abrir o coração para que o Espírito Santo atue de uma maneira mais eficaz na nossa vida.